Olá, pessoal, tudo bem? 1º de novembro de 2024, início oficial da 19ª edição do Novembro Laranja, a nossa querida campanha nacional de alerta ao zumbido, à misofonia e à hiperacusia. 19 anos dessa campanha. Gente, é muito bom poder estar aqui mais uma vez reinaugurando isso, porque é um dos frutos do nosso trabalho voluntário. Então sejam bem-vindos e vamos colocar aqui o nosso momento de explicação do que é essa campanha, para que ela vem, qual é o propósito disso na vida de vocês, na minha vida. Vamos lá, então vamos nos chegando aqui, vamos fazer desse nosso momento algo gostoso nesse fim de sexta-feira, quando a gente já podia estar sextando, mas a gente está sextando de um modo diferente. Vamos lá, então? Fiquem à vontade, vamos nos chegando. Quem quiser, clica no aviãozinho aqui e encaminha. Hoje é a abertura do Novembro Laranja, tá? Então vamos lá com esse pique total para que a gente possa levar essa ajuda para quem precisa, a ajuda aqui para os problemas de ouvido, ainda tão menosprezados pela própria medicina, pela própria otorrinolaringologia. Então, sentiu no coração? Clica aí nesse aviãozinho que fica aí embaixo, ó. Convida os amigos, seja quem sofre, seja profissional de saúde, e a gente faz isso daqui crescer de um jeito mais gostoso. Fermento, tá bom? Então, enquanto isso, eu vou contando um pouquinho da história para vocês, porque história faz a gente valorizar as coisas um pouco a mais, né? Tô vendo mentorados queridos aqui entrando, seguidores, né, do público, então gente incorporando aqui esse movimento que hoje vai tá completando aqui 19 anos. Então, eu ia fazer uma live com StreamYard para vocês, para poder passar os slides, e daí, como a gente é caloura nisso, não funcionou do jeito que a gente gostaria. Então, vamos no gogó, que é do jeito que a gente está acostumado. Bom, o Novembro Laranja foi criado por nós com outro nome, que era enorme, mas foi criado já inspirado no Outubro Rosa, que é uma campanha que eu amo. Ela é linda, ela é elegante, ela consegue resultados, né? E ela é internacional. Então, há anos a gente pensa, vamos seguir os passos do Outubro Rosa com o Novembro Laranja e levar muito mais informação para as pessoas. Então, o nome era Campanha Nacional de Alerta ao Zumbido, 2006, quando foi aí a nossa primeira vez. E 2006 foi o ano que coincidiu com o lançamento da primeira edição do nosso livro Quem Disse que Zumbido Não Tem Cura, porque eu já estava curada na época, e daí um outro paciente, que é o José, né, vai ficar incógnito aqui, também já estava curado. Eu falei, nossa, então se ninguém acredita que existe cura, mas eu me curei, o José também, então pera, porque o povo que fala isso não tem cura para ninguém tá enganado, porque pode ter umas minorias aí, sortudas, né, que podem conseguir um resultado diferente. Então, sabe quando a pessoa fala assim, todos os cisnes são brancos, e daí aparece cisne negro na sua frente, você fala assim, tenho que mudar de ideia. Quando apareceu a cura do zumbido para mim, eu tive que mudar de ideia. Mas sabe o que aconteceu bem nos bastidores? Gente, bem nos bastidores eu fiquei com vergonha de contar para as pessoas, de assumir que eu tinha tido zumbido e ele tinha curado. Porque na época que eu tinha tido zumbido, é porque eu já estudava zumbido há 5 anos. E eu, como todo mundo, a gente foi treinado a achar que zumbido não tem cura, não tinha o que fazer, precisa aprender a conviver, toda essa ladainha aí. Tá? Então, falar que eu tinha zumbido era complicado, mas quando o meu sumiu, que eu não acreditava também, né? Não existia essa informação na minha cabeça.
Quando o meu zumbido sumiu, aí eu falei, mas agora que eu não contei que eu tinha, como é que eu vou contar que ele sumiu? Quem que vai acreditar em mim? Mas, como eu sou muito sortuda, eu falo, a minha vida, alguém lá em cima gosta de mim. Eu falo, a minha vida é muito alinhada, muito, muito alinhada com o propósito. Quando eu tava pensando no que fazer, eis que um paciente que eu vi uma vez na vida me mandou a sogra dele. E ela chegou lá e falou assim, doutora, eu quero que você cure o meu zumbido do mesmo jeito que você curou o do meu genro. Eu falei, mas como assim? Quem que é o seu genro? Aí ela me deu o nome, eu fui lá no arquivo, vi que eu tinha visto ele uma única vez. E eu tinha orientado uma mudança de hábito alimentar porque o zumbido dele era metabólico. Então, veja se vocês vão entendendo a lógica da coisa. Eu orientei algo direcionado para a causa dele, ele sumiu, nunca mais voltou, e eu, naquela época, com uma baixíssima autoestima, falando assim, vai ver, não gostou de mim. Então, eu precisei que ele mandasse a sogra, que ela fosse, que falasse, eu vim porque você curou o José, para eu olhar a ficha dele e falar. Daí fiz contato com ele, lógico, pedi um depoimento para ele e ele escreveu. É com muita honra e gratidão que eu falo para vocês aqui. Vou contando a história porque a gente aprende a valorizar as coisas que aconteceram na nossa vida e a gente mostra para as pessoas que a gente não tá aqui à toa, que a gente não tá de brincadeira. Embora a gente leve tudo, tem tendência de levar as coisas na leveza, transmitir leveza, a gente não tá de brincadeira. Isso é sério, isso é propósito. Todos os dias da minha vida, até o último nesse planeta, eu estarei mexendo os meus pauzinhos para fazer movimentos que abram a cabeça de quem tá com vontade de ter a cabeça aberta. Porque quem tiver muito fechado, tudo bem. Eu não tô fazendo força para convencer todo mundo. Eu tô fazendo força para convencer uma massa que tá aberta e que vai me ajudar, já tá me ajudando a fazer ondas de propagação de um movimento e depois isso chega nas pessoas mais fechadas. Então, o meu jeito é, eu tô passando, eu tô fazendo e não tô de brincadeira. Se eu sou a pioneira aqui no Brasil fazendo atendimento e pesquisa há 30 anos, eu nunca vou desistir. Pode escrever isso daí. Eu nunca vou desistir. Agora, tudo que é grande se faz com equipe. E por isso é muito importante que as pessoas que me ouvem, seja quem sofre ou quem tem potencial de profissional de saúde para ajudar quem sofre, é muito importante que esse grupo vá se aglomerando e crescendo, porque um dia a gente muda essa história de vez. E aí quem ganha com isso? Todo mundo. Todo mundo ganha com isso. Então, eu falo, para essa vida eu não vim para passear. Eu vim para batalhar, tá? Fiquem, absorvam isso, agreguem isso para vocês. Tem um caminho pra gente fazer, mas a gente já fez bastante coisa também, viu? 30 anos dá para fazer muita coisa. Vamos falar um pouquinho de números, gente? Olha aqui, ó. Zumbido. Pesquisa aqui da USP de 2016.
22% dos paulistanos. E é com base nessa pesquisa que eu falo, 1 a cada 5 pessoas. Fica com a memória de 1 a cada 5 pessoas, que é um jeito a mais de ajudar você a lembrar que é muita gente que precisa da nossa ajuda. Lógico que nessas 1 a cada 5 pessoas, tem gente com zumbido leve, tem gente que não dá bola, tem gente com zumbido que vai e vem, e tem gente que sofre muito. E são essas pessoas que sofrem muito que mais buscam ajuda. E se elas buscam ajuda e encontram profissionais despreparados, a conta não fecha. Porque gente despreparada tá lá no milênio passado falando, mas não tem o que fazer, volta para casa e aprende a conviver. É do milênio passado, tá? Então, é por isso que vocês que estão aqui em plena sexta-feira à noite, sextando junto comigo, tá com a cabeça aberta, conectou aqui com a gente, pensa, o que eu posso fazer para agregar nessa causa do Novembro Laranja? A gente tem 30 dias para você definir o que você pode ajudar a gente, fazendo a sua parte. Lembrando que isso é bom para todo mundo. Ideias. A gente vai postar conteúdo todo santo dia aqui no Novembro Laranja. Todo santo dia. Então, se você preferir, reposta o nosso conteúdo. Já é uma ajuda. É passivo. Se você quiser, cria seus conteúdos. Dá mais trabalho, mas fica com a sua cara. Se você quiser, usa roupa laranja, usa acessório laranja, pinta a parede de laranja, ilumina algum lugar de laranja. Laranja é uma cor linda, forte, põe pra cima. Posta nas suas redes sociais ou passa para os amigos, para os colegas de trabalho. E o que acontece? Você está ajudando a divulgar um movimento. Se quiser, coloca a hashtag Novembro Laranja. Aí as suas fotos vão parar nas redes juntinho com as nossas. Olha quanta coisa simples que dá para você fazer, tá? Novembro Laranja. Olha aqui, ó. Olha aqui. A gente literalmente veste a camisa daquilo que a gente fala, tá bom? Então vamos que vamos. Michele, sim, professora doutora Tania, inspiração. Ah, perdi isso daqui. Deixa eu bater um papo com vocês, as mentoradas lindas, maravilhosas. Gente, olha aqui, ó. Eu tô falando pra vocês que a gente precisa de um time. E daí aqui, como eu sou muito sortuda, eu falo, alguém lá em cima gosta de mim? Aí tem... Cada um tem os mentorados que merece, né? Aqui, Michele, fofa, já falou da Flávia, que eu não vi ainda aqui. Aprecie as flores, tem uma mais linda que a outra na tonalidade laranja, é isso aí. Gente, eu sou muito bem acompanhada, muito. Boa noite, doutora, Deus abençoe grandemente. Bruno... eu tinha um zumbido insuportável há 2 anos atrás, hoje tá cada vez mais baixo. Bruno, a gente que agradece de você compartilhar essa notícia boa. Você transmite tanto amor e empatia. Raquel Nutri, gratidão, querida, gratidão. A gente tenta, viu? Até nos piores dias a gente tenta estar bem, porque sabe que é importante transmitir confiança, credibilidade, esperança. A gente não brinca com isso. E a gente em nenhum momento, mesmo quando a gente é mal interpretada, a gente quer dizer que nós saímos curando todo mundo. Não. Mas a gente quer dizer sim que eu me curei, a gente conseguiu curar algumas pessoas, e à medida que eu fui espalhando isso, vários outros profissionais começaram a ficar alertas e fazer o que a gente falava que fazia. Atentar, olhar de outra maneira. Então hoje a gente tem aqui uma egrégora de pessoas que
conseguem melhorar o zumbido das pessoas. Aquilo que há 30 anos atrás era a nossa lavagem cerebral, tá? Então a gente fala, é possível. Não quer dizer que todo mundo que passa com a gente se cura. E sim que tem que sair daquele dogma, daquela premissa, daquele preconceito, daquela coisa horrorosa, balela. Não tem cura, não tem o que fazer, precisa aprender a conviver com isso, não vai morrer disso, mas vai morrer com isso. Essa ladainha. Hoje eu vou ficar nesses termos aqui, tá? Porque precisa colocar isso que já foi o top, o mais importante, precisa botar lá embaixo. Precisa dar espaço para coisa nova e boa chegar. Porque coisa nova e boa sempre chega. Tá? Então é isso aí, Bruno, te agradeço, Raquel também te agradeço muito. Vamos lá, que mais que eu deixei passar aqui? Amo poder ter a oportunidade de estar ao seu lado, aprendendo para ajudar muitas pessoas. Um grande privilégio. Obrigada. A gente que agradece, Janine. Eu agradeço, vocês agradecem por me ter, eu agradeço vocês por ter vocês, tá? Tá tudo ali na mesma vibração. Achei aqui o comentário da Flávia. Você é luz em nosso caminho profissional, de tantos pacientes, de tantas pessoas do grupo de apoio. Já estamos no Novembro Laranja maravilhoso. E quanto mais de vocês estiverem junto, mais maravilhoso ele vai ser, porque ele ganha tamanho, ele ganha gosto, ele ganha cor, ele ganha energia, né? É que nem um fermento gostoso. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui o que mais eu deixei passar. Então, olha aqui o Roberto falando, gente, meu otorrino disse que eu tenho que acostumar com o zumbido. Roberto, seu otorrino é do milênio passado. Tem gente pra tudo nessa vida que é cabeça fechada pra mudar ou que é desinformado. Então, das duas, uma. Ou ele tá no milênio passado porque não se atualiza, ou ele é desses que precisa de tanta prova pra mudar de ideia que só vai mudar no milênio que vem. O que eu falo que é mais simples? É abrir a cabeça de alguém que está fechado ou é você mudar de otorrino e procurar alguém que esteja mais atualizado? Acho que às vezes é mais fácil isso. O problema, sabe o que eu acho, Roberto? Veja se vocês, se faz sentido para vocês. O maior problema é a pessoa que se traumatiza de ouvir essas coisas porque põe pra dentro, introjeta, nossa, não tem que me acostumar. Como que eu vou me acostumar se eu tô sofrendo, né? Como? A pergunta de milhão. Então, se a pessoa põe pra dentro e começa a carregar isso daqui, gente, ela vai ladeira abaixo. Agora, se ela ouve isso, como outros fazem, não é possível. Não, eu não vou me acostumar, vou procurar outra pessoa. Aí ela segue até achar alguém que vai dar luz para ela, tá? Então, o problema maior, tem o problema dos profissionais e tem o problema do paciente assumir isso daqui, traumatizar, ser influenciável e daí achar que, né, tá fadado a ser assim o resto da vida e quando envelhecer ainda piora. Quer dizer, na cabeça do paciente é uma tragédia, tá? Então, os dois lados da moeda. Ninguém merece. Vamos lá, que mais? É isso aí, Ale. Muito bem, não aceita essa informação. Da Ale, super aqui, prestativa aqui, já te deu a dica antes de eu falar. Preciso cuidar do meu zumbido. Elô. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Eu quero e acredito. Como fazer o tratamento com a senhora? Vou deixar para ler responder, tá bom? Verdade, doutora Tani, suas palavras são acalanto ao coração. Obrigada, Geisa, querida. Obrigada. Vamos lá. Todo sintoma tem cura e zumbido é um sintoma, né? Muito bem, Annelise. O que eu falo para vocês que é uma comparação que é tão
Então, lógico, tudo que eu faço nesse mundo complexo de zumbido é tentar simplificar as coisas. Porque simplificando a gente entende, todo mundo entende, crianças me entendem, tá? Então vamos lá, se a gente pegar algo que todo mundo conhece, não vou botar como sintoma, mas vou botar como uma doença, que é o câncer. Historicamente, do início até hoje, câncer é uma doença progressiva e fatal. Ponto. Só que hoje já existem casos de cura de câncer e todo mundo conhece pelo menos um caso de cura. O critério de cura de câncer é 5 anos sem remissão. Mas existe cura, né? Levanta a mão aí quem conhece alguém que se curou de qualquer tipo de câncer, de qualquer parte do corpo. Levanta a mão que agora a gente vai fazer valer este ponto aqui. Quem conhece? Põe a mãozinha ali, ou fala assim, ou fala eu. Quero saber aqui. Eu conheço várias pessoas que se curaram de câncer, seja de vida pessoal e muitos pacientes que se curaram de vários cânceres, tá? Então, o que acontece? Apesar de existirem casos de cura de câncer, doença progressiva e fatal, câncer continua tendo casos difíceis que levam à progressão e às vezes à morte. Ou seja, a essência da doença ainda tá lá, mas é possível interferir na doença. Agora, quem que me explica se zumbido não é nem progressivo nem fatal, por que cargas d'água ele não ia ter casos de cura? Por que alguém com uma doença não progressiva nem fatal tá fadada a ter zumbido o resto da vida? Só porque alguém falou isso? Só por falta de estudo? Ah, me poupe, gente. Que quando não faz sentido, eu rejeito. Ó, tira essa ideia daqui, sai pra lá. Não faz sentido, tira da mente. Aqui, olha, eu conheço, meu pai me curou de metástase de estômago. Olha aí. Então, a essência do zumbido é estabilidade. Sem tratamento, estou falando sem tratamento. A história natural do zumbido, primeira probabilidade, estabilidade. Segunda probabilidade, uma melhora, ou porque a causa era uma bobagem temporária, ou porque o cérebro, que é o seu melhor amigo, sabe fazer com maestria. Tá passando uma moto aqui perto. O cérebro sabe fazer com maestria o quê? Pega os negócios que são, os estímulos que são contínuos, como um psss, shh, e coloca lá no fundo do baú, tranca, joga a chave fora e depois esquece onde jogou a chave. Cérebro é ótimo para fazer isso, de modo que ele tira da frente os estímulos estáveis, mas ele guarda ali no cantinho. Então, se você for abrir o baú, ele tá lá. Ou seja, trocando em miúdos, se você estiver no silêncio, prestando atenção, focando, você vai perceber que tem zumbido. Mas na vida real, esse zumbido fica de escanteio. Então, sair piorando, que também é outro medo, o zumbido sair crescendo, é a menor das probabilidades. Ou acontece quando a doença é progressiva, então não é o zumbido que cresce, é a doença que piora. A doença a qual ele faz parte, da qual ele faz parte, piora. Tipo otosclerose, por exemplo, tá? Doença de Meniere, por exemplo. Mas não é o resultado esperado. Então, a essência do zumbido sem tratamento é estabilidade. E por isso que a gente pega umas pessoas falando assim, eu tenho zumbido há 5 anos. Ok. Tá no mesmo volume hoje do que o volume que ele nasceu. Estabilidade. Então não tem nada de assombração. Tá dentro do esperado, tá? Então veja, voltando para a comparação com câncer. A essência do câncer é progressiva e potencialmente fatal. Mesmo assim tem cura.
a essência do zumbido é potencialmente estável, não é progressivo. Por que que ninguém ia arrumar um caso de cura aqui? Por quê? Tá? Então, o dia que alguém tiver argumento para botar esse meu pensamento abaixo, aí eu posso mudar de opinião. Por enquanto, ninguém conseguiu. Pelo contrário, eu que vou conseguindo fazer outras pessoas pensarem diferente à medida que elas entendem a lógica do meu pensamento. E como se não bastasse, eu sou um caso de cura. Eu escrevi o livro Quem Disse que Zumbido Não Tem Cura, em 2006, segunda edição em 2019. Então, lá tem depoimentos. E a gente publicou 3 pesquisas e tá amornando a 4ª pesquisa, que, aliás, a bola tá comigo aqui, que eu preciso ir pra frente aqui na próxima etapa, tá? Então, os primeiros 80 casos de cura de zumbido, publicados em 2021, e a gente tá indo pro ano que vem com 162 casos para refazer essa publicação junto com o mesmo parceiro neuropsicólogo da Alemanha. Eu coletei os casos aqui no Brasil. Jaci e Caroline Valim me ajudaram, que foi a tese de mestrado da Caroline. Então a gente vai coletando muitos profissionais de saúde, otorrinos, fonos, dentistas, fisioterapeutas, acupunturistas me mandaram seus casos de cura e assim a gente fermentou essa amostra com 162 casos. A gente entra em contato com eles semestralmente para ver se a cura continua existindo. Porque lembra que no câncer precisa de 5 anos de remissão? Para a gente considerar a cura de zumbido, a gente definiu o critério de 6 meses, sem zumbido nenhum, tá? Então, como não tinha definição de cura, a gente botou este critério de rigor para falar assim, tá sem zumbido há 2 semanas? Ótimo, parabéns, curte, delícia. Mas pra gente que tem que convencer comunidade científica, o critério de rigor é: eu só aceito como cura quando passa de 6 meses. E assim caminha a humanidade, e assim a gente vai indo para frente, aos poucos agregando o povo que tá de mente aberta, tá de coração aberto, que é profissional de saúde, gente, nasceu para ajudar. Então, quando alguém fica falando não tem o que fazer, a gente não se conforma. E é a gente que vira a mesa. Mas isso é uma luta de todo mundo. E hoje, graças a Deus eu falo, eu tô com as melhores pessoas. As melhores pessoas, felizmente, estão orbitando ao redor desse tema. Dá para tratar, que é uma melhora parcial. Dá para curar. O único detalhe, a gente ainda não sabe por que cura, quando cura e quem cura. A gente sabe que dá para curar, que 162 casos é diferente de 0. Ou é diferente do meu e do José, que é o que a gente tinha em 2006, tá? Então a questão é possível, ponto. A gente tem o resto da vida para entender os detalhes, mas quem que cura? É o tipo de zumbido XYZ? É a combinação do tipo XYZ com um tratamento encaixado? Ou é o perfil de paciente que vai e faz? Pode ser que seja um pouquinho de cada coisa. Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Então, essa é a ideia. Primeira coisa, cura pode existir. Ela não é para todo mundo, porque nem a cura do câncer é para todo mundo. Então, qual que é a dificuldade que as pessoas têm de entender isso, se isso é exatamente igual a qualquer outra coisa da medicina que a gente conhece? Qual que é a dificuldade? Tá? Então venham sempre pelo caminho da lógica, da coerência, porque assim dá para entender, dá para mudar de verdade um pensamento, porque faz sentido.
tá bom? Sabe as palavras, obrigada, obrigada. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem tá com algum comentário aqui interessante. Milene, se eu tenho zumbido, eu tô livre do zumbido há 25 anos. 25 anos e julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 25 anos e 4 meses. Meu zumbido é progressivo e piora em algumas situações. Pera lá. Então, o que é zumbido progressivo? É aquele que ao longo do tempo vai crescendo, vai subindo a ladeira, tá? Que é uma minoria, viu, Fê? Olha, a ideia é que muitos zumbidos na estabilidade podem ter o quê? Uma onda de piora e depois uma volta para a base. Isso é bem comum. Então tem um pico, sossega. Tem outro pico, sossega, tá? Então, isso eu vejo como estabilidade, porque a base é contínua, só não é o mesmo tipo de zumbido o tempo inteiro. Então, o que faz o zumbido piorar temporariamente? A gente já viu aqui em várias lives, a gente viu esse assunto. O mais comum, na opinião de todo mundo, é quando eu estresso, putz, meu zumbido aumenta. Depois ele volta pra base. Então, estresse vai fazendo o zumbido crescer assim, ó. Não costuma, mas pode crescer assim, tá? Outra coisa super comum de fazer o zumbido dar uma detonada temporária: barulho. Seja da profissão, seja de lazer. Barulho faz uma piora temporária, mas também tem poder de fazer uma subida e uma base em outro nível, tá? Outra coisa que faz piora temporária: ingestas, ó, entrou por aqui. Comidas, bebidas, remédios e drogas. Pode entrar por aqui também, Então, ingestas podem fazer o zumbido dar aquela piorada, tá? Contraturas musculares. Se eu ficar apertando o dente, se eu ficar contraída aqui no pescoço, também pode piora e volta para base, tá? Então, as oscilações são bem comuns. Bom, voltando aqui um pouquinho enquanto vocês estão bem assessorados aqui, deixa eu ver aqui uma coisa do Novembro Laranja que eu quero contar para vocês. Levanta a mão para mim quem tem o ouvido sensível a sons. Falei bastante aqui do zumbido, mas vamos lá para a outra parte do Novembro Laranja, que é hipersensibilidades auditivas. Então, zumbido, misofonia e hiperacusia. Levanta a mão que eu quero saber quem que tem o ouvido que não aguenta os sons da vida. Seja os do trânsito, os da festa, os de uma conversa com uma voz mais enfática, ou da televisão, os barulhos de cozinha, ou seja, aqueles barulhicos que já são baixos, mas são irritantes porque não para. Gente mastigando de boca aberta, gente mascando chiclete, gente que tem aquela babinha, ó, que vai falando, fica aquele o som de uma coisa grudando na boca, gente que fica pigarreando, cada vez que vai começar a falar, começa assim. Gente que anda de salto alto, gente que arrasta chinelo, gente que mexe no molho de chaves, assim, balança, gente que digita. Então, tudo barulhico, porém repetitivo e também é capaz de fazer as pessoas sofrerem bastante. Levanta a mão aí que eu vou direcionar um pouco para isso. Esse é o meu propósito aqui também no Instagram, levar informações corretas, atualização e de esperança para pacientes que sofrem com zumbido. Andréia, que bom que você existe.
Que bom, fico muito contente. Vamos lá. Tive a alegria de uma paciente minha alcançar a cura há 2 anos. Yes! Olha aí, eu amo quando vocês aparecem, vocês validam o que eu falo. Porque daí, para quem vai ouvir, não vê, percebe que não é só da boca para fora. Não é uma opinião isolada. Muito obrigada, Andréia, por esse depoimento. Quero saber aqui... Deixa eu tomar um golinho. Deixa eu ver o que mais. Tanta gente jovem aqui com zumbido. Carolina, é isso mesmo. Deixa eu te falar de 2 vezes que meu queixo, ó, caiu. Uma caiu e levantou, a outra ficou caída. Estudo nosso da tese orientando a doutora Cláudia Coelho do Rio Grande do Sul. 506 crianças de 5 a 12 anos. Pensa, é um mundo. Escolas públicas e privadas, tudo epidemiologicamente muito bem delineado como pesquisa de tese de doutorado. 506 crianças de 5 a 12 anos indo na escola, tanto a Cláudia quanto a fono dela, a Sandra, na época. E a gente viu que 37% das crianças com zumbido. Eu morri, falei, nossa, não tô acreditando. Por que a gente não tem criança no consultório? Se tem esse monte de criança aí. Por que elas não buscam ajuda? Só 19% desse monte de criança com zumbido sofre, tá? Então, um submundo, um ambiente restrito. Aí, não contente com isso, intrigadíssima, a gente começou aqui em São Paulo uma pesquisa no Colégio Santa Cruz, que é de nível socioeconômico elevado, porque a gente queria ver o que os jovens abastados faziam de lazer. E fomos lá investigar 170 adolescentes de 11 a 17 anos. Isso foi em 2011 e 2012. Aí meu queixo caiu mesmo. Por quê? A pergunta lá para eles foi assim, não é só você tem, foi você tem ou teve zumbido nos últimos 12 meses? E aí, gente boa, 54,7% deles falaram sim, eu tenho ou eu tive. 54,7%, 93 de 170, tá? Só que aí, além desse negócio já ser um horror, a gente foi nessa escola, montou uma cabina lá dentro, deixou lá temporariamente e a gente ia testando os ouvidos dentro da cabina, do jeito que a gente faz com os adultos. Mede a audição, mede sensibilidade a sons e mede o zumbido quando o zumbido está presente. Então, pegando uma amostra aleatória, 28,8% deles estavam com zumbido no dia que a gente foi lá, dentro da cabina, que deu para medir, que nem adulto mede. Foi um flagrante, quer dizer, quase 30% daqueles 54% a gente flagrou no dia que a gente foi lá. Pensa, eu falo, eu sou muito sortuda, já que tem que enxergar uma realidade, eu sou muito sortuda de conseguir enxergar. Então, o que a gente viu? Jovens, nessa pesquisa dos adolescentes, eles acham que todo mundo tem zumbido. Eles acham que é normal. Muitas vezes adota já essa conduta de dormir com a televisão ligada, mascara o zumbido, tipo, não dá bola. Então, uma das coisas que mais me chocaram, Carolina, nessa pesquisa, é porque, como é menor de idade, a gente tinha que dar um relatório para os pais. E quantos pais receberam o nosso relatório mega caprichado, com exame, com a explicação, papapá, para leigos, isso é só... Mas meu filho nunca me falou que tinha zumbido. Então, foi isso. Ou seja, é tão naturalizado para o jovem que nem contar aos pais eles contam. E daí, se não conta aos pais, vai buscar ajuda quando? Não vai buscar ajuda, tá? Então, essa é a questão. É um nó. É um nó. Gente... Tem muita coisa pra gente fazer ainda. Tem muita coisa. Até meu último dia nessa vida, que ainda vai demorar,
Eu tenho lição de casa todo santo dia. Todo santo dia. E por isso que eu não paro, não. Não paro nesse movimento, porque tem muita gente para ajudar, muita coisa ainda pra gente entender, tá? Beleza, vamos lá. Enquanto você... Deixa eu trazer aqui dados do Novembro Laranja que eu estava perguntando para vocês, né? Quem tem os incômodos com sons. Por que que a gente resolveu estudar, agregar os incômodos com sons na campanha que era exclusiva do zumbido? Primeiro é porque eles são um trio. Tem gente que tem zumbido com misofonia, zumbido com hiperacusia, zumbido com hiperacusia com misofonia. Tem gente que tem misofonia com hiperacusia, mesmo que não tenha zumbido. Ou seja, é tudo família. Família tem tendência de andar em grupo, tá? Então, se já existe na prática em grupo, a campanha nada mais justo que pudesse abraçar os 3 sintomas mesmo. O outro motivo é que os tratamentos dos 3 podem ser parecidos. Ou seja, o zumbido, por ser o mais velho dentro das pesquisas, as coisas que podem ajudar o zumbido, muitas vezes também podem ajudar a hiperacusia e ou a misofonia. Então, por exemplo, alguns medicamentos que a gente usa para zumbido podem ajudar a misofonia ou hiperacusia. Algumas terapias sonoras que a gente usa para zumbido também podem ajudar a hiperacusia e misofonia. Algumas terapias, né, na linha TCC, terapia cognitivo-comportamental, podem ajudar os 3 sintomas. Tanto faz se a pessoa tem 1, 2 ou 3. Então, se os tratamentos podem ser semelhantes, esse é mais um motivo, faz sentido para vocês, é mais um motivo para a gente juntar aqui os sintomas na mesma campanha. Olha frases de impacto aqui que a gente ouviu e que estava num slide que eu ia mostrar para vocês. Nunca, de gente que sofre, nunca mais consegui ficar no silêncio, né? Então, quando a gente perde o silêncio, a gente começa a dar valor para ele. Esse zumbido não me larga, não tem 1 minuto de paz, tá? Doído também, quando a vida parece, sem paz é guerra, né? A vida parece uma guerra, uma luta, tá? Minha vida virou um inferno, frase mega impactante para mim. 2 frases que a gente, como profissional de saúde, tem que estar muito preparado psicologicamente e de conhecimento. São: eu tenho medo do que eu posso fazer se isso não melhorar. Eu sempre, quando ouço isso, acho que a pessoa está pensando no pior. Mas a outra frase escancara isso, se não sumir, vou me matar, tá? Então, a gente precisa ter preparo. Conhecimento é super importante, mas o acolhimento e saber reverter, pelo menos no cognitivo aqui, saber reverter essas frases, esse tipo de pensamento arraigado, pesado, âncora que puxa a pessoa para baixo, é importante. Sempre junto com psiquiatra e psicólogo. Sempre junto com psiquiatra e psicólogo, tá? Do ponto de vista da hipersensibilidade, frases que me marcaram, do Dan Malcor: eu sinto como se o botão do volume tivesse sempre no máximo. Coisas que eram para estar baixinhas, parece que tá tudo amplificado, incomoda, limita a qualidade de vida. Outra, do Ricardo Aguiar: hoje sou uma pessoa que não aguenta sair de casa. Quer dizer, os sons da vida vão chegando de um jeito que compromete bastante a qualidade de vida. E a outra, do Matthew Jedelkin:
ficar perto de alguém comendo pipoca é uma experiência dolorosa, tá? Então, imagina, pipoca, pensa num som baixo, comer pipoca, tá? É uma experiência dolorosa. Então, entender isso, ter empatia, ter compaixão e não ficar achando que é frescura, são coisas que o Novembro Laranja tá aqui para espalhar com muito mais ênfase do que o que a gente faz nos outros meses do ano, tá? Bom, e aí, o que a gente fez de ações no Novembro Laranja? Começou lá em 2006, até 2012 a gente fez divulgação gratuita em vários espaços abertos de grande população, aqui em São Paulo, primeiro, e em outras cidades, tá? Então aqui em São Paulo a gente foi pro Parque do Ibirapuera 2 vezes, pro Parque Vila Lobos 2 vezes, a gente foi pra Praça Vinícius de Moraes no Morumbi. Então pegava um domingo, rezava para fazer sol e daí a gente conseguia abraçar ali entre 1.000 e 2.000 pessoas. Era uma coisa muito gostosa pro coração, a gente voltava exausta, mas feliz com essa ação presencial. De 2013 a 2016, a gente teve a sorte de participar de alguns programas Bem-Estar Global. Não sei se vocês lembram, né? Mas uma vez por mês o Bem-Estar ia para um lugar de alguma interface com uma favela e plantava ali na interface vários postos de atendimento. A gente foi para Paraisópolis, para aqui em São Paulo mesmo, e a gente foi para outras comunidades escolhidas em Campinas, em Belo Horizonte, em Salvador, fazer o nosso trabalho voluntário. Do mesmo jeito, a última sexta-feira do mês, acabava de cansaço, que atendia um monte de gente, mas saía com o coração quentinho. Que gostoso fazer a diferença na vida das pessoas, explicando, né? Porque numa coisa assim, ação aberta, não é que você vai tratar todo mundo, mas você vai explicar, vai entregar material. Bom demais ver a carinha mudando, o agradecimento das pessoas, muito bacana. Mas por mais que o coração ficasse gostosinho, 1.000 a 2.000 pessoas é nada perante o que a gente precisa ajudar. E aí de 2017 eu falei, não, chega, só no digital agora. E aí o Novembro Laranja, né, alavancou muito mais, porque já existe lá 19 anos. Mas fazer diferença aí na vida das pessoas foi quando a gente falou, agora é no digital. Agora eu posso chegar em milhões de pessoas. Eu quero, tá? Então, a partir desse momento, a gente convidou uma equipe multidisciplinar de médicos, fonos, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas de várias cidades e a gente começou fazendo vídeos de 1 minuto cada. Todo mundo me mandava, a gente editava com uma capinha e soltava um vídeo por dia, né? Muito bacana. E dos últimos 4 ou 5 anos, a gente começou a convidar umas celebridades. Aquele povo gostoso que tem o coração de ajudar, empresta o nome, tendo zumbido ou não tendo zumbido, empresta o nome e com a maior boa vontade do coração, divulga nos stories. Hoje foi dia do Padre Fábio de Mello. Milhões de seguidores. Ele foi um caso de zumbido, ele é um caso de zumbido, já falou abertamente nas redes sociais umas dezenas de vezes, né? E chegou a alcançar a cura, apesar de ter uma doença difícil, que é um Meniere autoimune, tá? Então ele deu vários depoimentos aí dizendo que o fato de melhorar a alimentação fez diferença. Fez diferença, porque alimentos gostosos são inflamatórios. E quando a gente tem alguma coisa autoimune, o que mais rola no corpo é inflamação. Então, se já rola pelo sistema autoimune, não dá pra gente ficar atrapalhando com comida. Não dá, não. A gente precisa entender
que comidas gostosas, infelizmente, inflamam o sistema, inflamam o intestino, inflamam os vasos sanguíneos e dos vasos sanguíneos espalha pro Oiapoque, do Oiapoque ao Chuí do nosso corpo, tá? Então, dentro das medidas que ele foi orientado para fazer, ele não é meu paciente, tá? Embora ele tenha me contado aqui que ele me segue há mais de 10 anos, um fofo, né? Assim, é algo para eu ficar honrada com isso, né? Então, dentro dessas pessoas com coração de ajudar, ele é um belíssimo exemplo. Outros jornalistas ali do nosso tempo de bem-estar na Globo, Fernando Rocha, Mariana Ferrão, vão ajudar. A doutora Ana Escobar foi a minha mentora, né, no bem-estar. É gente de coração, eu só falo isso. Eu sou muito sortuda. Sou muito sortuda. E daí, a gente colocou o Novembro Laranja também na boca do trombone aí, de algumas pessoas que trabalham em outros países. Então, eu ia mostrar para vocês, mas não vai dar, porque tava lá nos slides que eu ia mostrar. Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Não vou mostrar, vou falar. Que a gente resolveu pintar a vida de laranja. Então, seja lá no Parque do Ibirapuera, a gente ia todo mundo com camiseta laranjona. E quando a gente botou a boca no trombone, ó, Alemanha, Eberhard Biesinger, Annika Seife, Winfried Schlie, postando plaquinhas do Novembro Laranja. Na Argentina, Dario Reutemann. Na Austrália, Miriam Westcott. No Canadá, meu ex-parceiro da pesquisa dos adolescentes, que é o Larry Roberts, que faleceu há 3 anos. Nos Estados Unidos, Carol Bauer, maravilhosa. Richard Tyler, todo mundo que estuda zumbido conhece ele. Ali Danesh, da Flórida. Na França, Célia Matos. Na Inglaterra, Jack Sheldrake, Amuar Ahmed. Na Itália, Federica Tortella e Bárbara Fioretti. No México, Israel de la Cruz. Na Nova Zelândia, um trio maravilhoso que eu também amo. Grant Searchfield, o Giriraj Shekhawat e a Kim Wise. Então, quando a gente resolve pintar de laranja, é o Instagram, é a roupa, é o colar, é a parede da casa. Sai da frente. Quando a gente decide que vai fazer uma ação que tem que alcançar muita gente, sai da frente, porque vai alcançar muita gente. E por isso eu faço também movimentos para muita gente vir junto, porque eu vou para frente. Doa quem doer, eu vou pra frente. Agora, podendo abrir os braços, quem quiser vir junto, fica muito mais gostoso. Concorda? Então, assim somos nós quando trabalhamos dentro dessa vontade, dessa missão, desse propósito, eu nunca vou desistir. Vocês podem escrever isso, tá? E como tudo que é grande começa pequeno e vai se fermentando às custas de equipe, eu quero aproveitar e agradecer 2 queridas que hoje estão aqui nos bastidores, sextando comigo, a Lê Trentini e a Carolina da Luz, que estão... a gente fez o máximo para poder fazer essa live junto com o YouTube, com o StreamYard. Não deu certo, mas deu certo de outro jeito. E quero agradecer todo mundo que trabalha comigo oficialmente ou extraoficialmente, que às vezes eu só fico sabendo quando a pessoa me conta. Gente que divulga, que fala da gente, que fala do Novembro Laranja, que pede para vir para o nosso Instagram, como sendo uma fonte de alívio, um oásis no meio do deserto. Eu só tenho que agradecer todo mundo que se mexe, porque nesse mundo grandão a gente ainda é formiguinha, mas se tem uma vantagem de ser formiguinha nessa vida, é que não tem porta fechada que barra uma formiga. Dá para passar em todos os cantinhos, né? Então veja se faz sentido isso para vocês que eu tô contando aqui, para que o nosso Novembro Laranja faça muito mais sentido, que impregne vocês, que deixe uma onda de nossa, que bacana, eu quero fazer parte. Porque o nosso coração é agregador, mas tem que partir de você
querer fazer parte, querer fazer a diferença aqui junto com a gente. Faz sentido? Vamos lá aqui, ó. Enquanto vocês vão respondendo, que a gente já tá no nosso horário aqui de encerrar, a gente vai dando um oi, mas Patifraia, queridona, quanto tempo, que linda. Ok. Minha paciente de 3 anos conseguiu identificar zumbido. Annelise, você bateu o meu recorde. A minha criança mais nova tinha 5 anos quando a gente atendeu a primeira vez. E olha só, 5 aninhos de idade, com orientação da fono, conseguiu fazer a cofenometria inteirinha, como faz um adulto. Não subestimem as crianças. O que a gente precisa é falar na linguagem delas e só. Elas são muito, muito espertas. Tive uma paciente criança que buscava o som da ventilação do lavabo para mascarar o zumbido. Perfeito. Você sabe como essa criança de 5 anos, que foi a mais nova que eu atendi, descobriu o zumbido? Ela dormia na cama dos pais e o pai, que tinha zumbido, o pai tinha o zumbido por otosclerose. O pai dormia com ventilador na época, ou seja, já deve ter uns 15 anos isso. Hoje o menino é adulto. Dormia com ventilador. A criança lá, depois que dormia, botava lá no quarto, né? Pra continuar sozinho. Um dia que o pai foi viajar, a criança foi dormir com a mãe, que não ligou o ventilador, e aí o menino falou pra ela: tô ouvindo um apitinho, né? Ou seja, saiu do mascaramento que o pai automaticamente colocava pro zumbido dele e que mascarava o do filho. Então, bem parecida aí essa experiência, viu, Flávia? A Sabrina aqui, lindona, tudo bem? Boa noite. Também recebo crianças com a queixa de zumbido e os pais referem que não sabiam. É isso aí. Porque zumbido ainda tá longe de ser cultura popular na mente das pessoas, mesmo dos adultos. Então, às vezes, os pais nem sabem de zumbido. Quanto mais perguntar para o filho se tem. Quanto mais, né? As minhas filhas, quando eram pequenas, né? Como eu comecei a estudar zumbido antes de engravidar, quando começou a moda de fone de ouvido, que eu tentei segurar, mas tem coisa que não dá. Aí quando elas estavam ouvindo o fone de ouvido, eu chegava perto e com um jeitinho pedia: deixa eu ouvir o que você tá ouvindo, tá? Me dá uma parte do fone, né? Com o fone com fio. E daí eu dava uma checada no volume, tá? Então, impedir de usar fone é complicado. Mas ver seu filho ouvindo e você ver se tá alto ou não, se tá escapando, som escapando pelo fone, é batata que tá mais alto do que o que deveria estar. Batata, tá? Então, fazer uma checagem do ouvido dos filhos é algo que vale a pena. A gente não precisa sair botando alarde, mas a gente pode levantar essa bola numa conversa assim, como quem não quer nada, e se sair uma resposta: eu tenho chiado, eu tenho um apito, sem alarde, levar para investigar, gente. Socorro. Isso pode ser mais simples, né? Pode ser mais simples. Tá bom? A pessoa com hipersensibilidade sofre muito. Gente, quem tem intolerância com luz e com som, que são duas coisas básicas da vida, sofre muito, de fato, né? Bom, de qualquer jeito, entre idas e vindas, a gente vai se despedindo aqui dessa live. Oficialmente aberto Novembro Laranja, e aí a gente precisa o quê, ó? Fazer isso espalhar. E eu conto com vocês, porque hoje é só o começo. Vem muita coisa aí, e às custas de uma egrégora que se junta para um bem comum,
a gente vai fermentar esse Novembro Laranja mais do que o que a gente fermentou nos outros anos, tá bom? Então fiquem aí com o meu abraço virtual, o meu beijo que atravessa qualquer barreira de tela e vamos juntos, tá? Eu só agradeço a presença de vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.